Gênio. Olha, eu nem sei mais o que dizer a respeito desses debates. Eu acho que tem que se aprender a estar na Câmara, aqui e ali também. Então, eu peço que quem esteja assim... Eu sei que muita gente não sabe respeitar a democracia, mas, presidente, eu gostaria que a minha fala, pelo menos, fosse em silêncio. É impressionante. Eu vou usar uma expressão que não é minha, porque, inclusive, eu nem uso muito essa expressão, mas, realmente, esse tipo de moção aqui beira a calhordice. Isto aqui é uma fake news daquelas que a direita e que a extrema-direita... Ordem, gente. Por favor, vamos garantir o tempo e a fala da vereadora Rose Figeri. Todo povo não é de extrema-direita e eu não estou ofendendo o povo. Eu estou dizendo que esta moção é de uma calhordice de quem fez ela. Porque ela é uma fake news em forma de papel, como a extrema-direita adora fazer. É marcada pelas fake news, coisa que surgiu, assim, virou moda. Porque se tem gente que é do tempo de respeitar o regimento, eu também sou do tempo que a gente tinha adversários políticos aqui dentro. E que a gente fazia o debate político, mas se respeitava. Não mentia dessa forma deslavada. Permitia que o outro falasse. Então, eu também acho que a democracia tem que ser preservada nesse debate. Essa coisa de recortar falas, eu acho inadmissível que na primeira sessão da legislatura começa assim. Primeiro, que o presidente Lula falou... Questão de ordem, presidente. Óbvia. O que o presidente... Um minuto, vereadora Rose. Artigo 136, parágrafo 1º. Eu estou solicitando a supressão da palavra calhordice, porque 8 pessoas assinaram essa moção e estão nos chamando nesse plenário de calhorda. Deferida a questão. Vereadora Rose, a senhora retira dos anais o termo solicitado? Eu retiro, mas quero dizer uma coisa. Eu não chamei quem assinou de calhorda. Eu falei que esse tipo de moção beira a calhordice. Obrigado, presidente. Defiro a retirada do termo solicitado dos anais. O seguinte, acho que meu tempo está sendo garantido, né? O que o presidente Lula falou, e não precisa ser grande economista para saber, é que os 100 bilhões de reais destinados ao nosso Estado, ele inclusive usa, né, a infelicidade que teve no Estado do Rio Grande do Sul, esses 100 bilhões de reais fizeram com que ele estava fazendo um balanço fiscal do governo federal. Óbvio que muda o resultado final. De forma alguma, ele responsabilizou gaúchos ou gaúchas por essa situação, porque ele respeitou esses gaúchos quando foi mandado, nunca na história desse país, o nosso Estado recebeu tanto do governo federal em tão pouco tempo. E a solução não está nada solucionado ainda, mas é um processo. Essa semana, ontem eu acho que foi feito o lançamento, por exemplo, de 400 lavanderias coletivas nas áreas atingidas para que as pessoas tivessem onde lavar sua roupa de forma gratuita, sem gasto de luz, sem gasto de água, na comunidade, respeitando a organização da comunidade nas áreas que foram atingidas por essa tragédia. Então, óbvio que não é 100 bilhões de reais, não é nada que vá superar o que nós vivemos aqui. Porque a vida de qualquer um, se tivesse morrido uma pessoa, não valeria isso. Então, valeria muito mais do que isso. Então, eu acho que a coisa tem que ser bem explicada. Esta moção é uma fake news, porque mente sobre o que o
prefeito falou, o presidente falou, e mente sobre o que foi feito pelo governo federal no Rio Grande do Sul. Então, eu acho assim, ó, mas eu acho que é importante discutir o país aqui, em alguns momentos. Quando nós estamos queimando uma Amazônia, que eu nem sei dessa moção, mas que atinge todo o país, porque o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul pode ter sido frutos disso também, de tu acabar com os biomas nacional. Quando tu está discutindo uma ação que vai atingir o país, pode ser importante. Agora, obrigada. Moções desse nível é realmente para tirar o foco do que Caxias precisa. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra...